Quinta-feira, minha gente, muitas notícias do nosso estado, muita coisa acontecendo e eu não vou nem perder muito tempo, já vou passar o telefone para você participar e interagir comigo, tá? O DDD é o 98991555656. Mas, Érica, hoje, eu vou pedir para você me mandar mensagem e mais tarde eu encontro esse telefone. Porque a dona Érica aqui, ó, John já tá sorrindo ali, N aqui nos bastidores, todo mundo tá sorrindo, mas é a maior verdade. Adivinha o que eu fiz? Esqueci o telefone lá em casa, né? Mas você vai mandar mensagem, interagir comigo mesmo assim. Eu esqueci, mas você não deixa de mandar mensagem não, porque daqui a pouco eu te respondo, tá bom? Vamos falar agora de uma coisa que começou amanhã, né? Tava de manhã logo acontecendo, foi um protesto lá na estrada de Ribamar e Daniel Amorim traz mais informações. Moradores realizaram um protesto na manhã de hoje na estrada de Ribamar. O grupo reclama do processo de reintegração de posse que está em andamento na área onde vivem há vários anos. Segundo eles, o objetivo da manifestação é chamar a atenção das autoridades e pedir que a comunidade possa permanecer no local. O trânsito ficou parcialmente comprometido durante o ato, mas equipes da polícia acompanharam a movimentação para garantir a segurança. Os moradores afirmam que vão continuar mobilizados enquanto aguardam uma solução definitiva para o problema. E logo depois o Corpo de Bombeiros precisou ser acionado, né, para poder apagar o fogo, retirar ali, né, toda aquela parte queimada e soltar novamente o trânsito que acabou ficando ali no local. As pessoas, né, cada um tem uma forma de se manifestar, mas tem que tomar todo cuidado com essas manifestações que acabam criando aí tumulto ainda maior, né, para toda a população e não traz benefício nenhum para quem acaba fazendo dessa forma, né? Porque para ser escutado dessa forma já está criando aí, né, inconvenientes, acaba gerando um conflito ainda maior de interesse. Lembrando que escutaram aí, né, a informação, vocês escutaram bem, né? Uma manifestação porque foram retirados de um terreno que não é deles, que eles já estavam aí, né, em processo, né, de invasão e foram retirados. Então tem que ter toda a cautela do mundo para isso, porque imagina o dono do terreno, se você é dono do terreno, né? Então tem que pensar de todos os lados, inclusive de quem está querendo ir trabalhar logo de manhã cedo. Olha, o Supremo Tribunal Federal confirmou a reeleição da deputada Iracema Vale, né, do PSB, para a presidência da Assembleia Legislativa do Maranhão, encerrando aquele impasse jurídico que se arrastava desde o ano passado. Daniel Amorim. Foi encerrado oficialmente no Supremo Tribunal Federal nesta terça-feira o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade sobre o critério da idade para desempate na última eleição da mesa diretora da Assembleia Legislativa do Maranhão. Após o voto do atual presidente da Corte, o ministro Edson Fachin, a presidente do Parlamento Estadual, deputada Iracema Vale, conseguiu 10 votos a 0 pela manutenção do resultado do pleito realizado em novembro do ano passado. Depois de um julgamento que se estendeu por um ano, o STF agora legitima o pleito, mantendo o que está previsto no regimento interno da Assembleia Legislativa do Maranhão. Com tranquilidade, com o sentimento que a justiça foi feita, não com a Iracema, primeira mulher em 200 anos na Assembleia Legislativa, presidente, mas com a casa, com a instituição Assembleia Legislativa, com o cumprimento do regimento interno dessa casa, um regimento que foi criado pela casa há mais de 30 anos. E nesse momento se opina, né, o Supremo, ele registra que a casa, constitucionalmente, tem direito a fazer os seus critérios de desempate. Então, vence o povo do Maranhão, vence a Assembleia Legislativa do Maranhão. Lembrando que a última eleição para a mesa diretora aqui da Assembleia Legislativa terminou com um empate de 21 votos para a atual presidente, Iracema Vale, e 21 votos também para o ex-presidente do Parlamento, o deputado estadual Otelino Neto. Um resultado histórico que nunca havia acontecido aqui na Assembleia Legislativa do Maranhão. Em decorrência disso, o Partido Solidariedade entrou com uma ação contestando o critério da idade para desempate na eleição aqui no Parlamento Estadual. Agora está confirmada a validade do pleito realizado em novembro do ano passado, que teve como vencedora a atual presidente, a deputada estadual Iracema Vale.
E ponto final nessa discussão, né, que já vinha se arrastando e acaba gerando aquela insegurança política no nosso Estado. Então, de certa forma, né, mesmo que tenha um lado que tenha ficado insatisfeito, o bom mesmo é que se finde toda e qualquer discussão política, porque nós já estamos vivendo, né, essa discussão política, não só a nível nacional e estadual, que atrapalha muito a população. Então, perfeito, né, decisão aí, já tudo resolvido, ao menos por agora, porque na semana que vem já tem mais bastidores políticos, com certeza, e falando de bastidor político, né, eu vou até Brasília com o Nildo Costa, né, que ele traz as principais informações aí dos bastidores da política nacional. Boa tarde, Érica Palha, boa tarde a todos do Papo Aberto. Nós estamos aqui ao vivo falando da Câmara dos Deputados com o deputado Aloysio Mendes, do Republicanos. Deputado, hoje o Congresso se reúne para analisar 63 vetos, que inclusive trancam a pauta do Congresso Nacional. É importante, né? Como você analisa esses vetos que hoje são apreciados por vocês? Olha, realmente é um dia muito importante. Esses vetos estavam há muito tempo para serem apreciados. Hoje eles estão trancando a pauta do Congresso Nacional e hoje nós vamos apreciá-los com a votação pela reprovação de vários vetos e aprovação de alguns que foram objetos de acordo com o governo. Então, eu acho que hoje é um dia importante que a gente destrava a pauta do Congresso, principalmente com o final do ano legislativo, que o Congresso precisa avançar em outras pautas muito importantes, principalmente na área de segurança pública. Qual que o senhor destaca que o Congresso tem a possibilidade de derrubar? Olha, há uma negociação muito forte com relação aos vetos, com relação à lei ambiental. Há um consenso no Congresso Nacional que existe alguns dispositivos na lei ambiental que travam o crescimento do país. Então, esses vetos, eu acho que há um acordo da gente derrubar hoje aqui na sessão do Congresso. Deputado, nós estamos também vivendo os momentos importantes na questão da segurança pública, né? A Câmara tem votado várias propostas nesse sentido da segurança pública, né? Como o senhor analisa essas agendas que estão chegando aqui ao plenário da Câmara? Olha, queria parabenizar o presidente Hugo Mota, que esse foi o ano que se mais votou projeto de segurança pública na história da Câmara Federal. Foram mais de 40 projetos aprovados. Estamos votando agora também, estamos terminando aqui a comissão especial da PEC 18, que vai constitucionalizar uma série de dispositivos com relação à segurança pública, que é o maior problema que aflige a população brasileira hoje. Não existe nada que incomode o cidadão brasileiro mais do que a segurança pública. Na verdade, é a insegurança pública. Nós temos visto o crime organizado avançar muito, nós temos hoje 25% da população brasileira sob o julgo de organizações criminosas e nós não podemos deixar que isso continue acontecendo. Por isso, a PEC da Segurança Pública, a comissão do qual eu presido aqui na Câmara, vai apresentar um caminho, não vai resolver todos os problemas, mas vai indicar um caminho para que a gente possa, paulatinamente, resolver esse grave problema que aflige a sociedade brasileira. Deputado Aloysio Mendes, do Republicanos, conversando conosco aqui no Papo Aberto, Maranhão TV News. Deputado, muito obrigado por sua participação aqui no nosso programa. Eu que agradeço a oportunidade, estou sempre à disposição e parabéns pelo programa, que tem tido uma grande audiência no nosso estado. Obrigado. Daí, Érica Palha, volto aos estúdios com você. Obrigada, Nildo Costa, obrigada ao deputado Aloysio Mendes, sempre muito educado, as portas da casa estão sempre abertas, né, para trazer sempre notícias aí de quem luta pelo nosso estado, pelo nosso Maranhão. Inclusive, eu vou aproveitar, né, a deixa de Nildo Costa, né, para trazer mais uma notícia que aconteceu em Brasília ontem, mas repercute não só para o maranhense, mas para todo o Brasil. O primeiro post, acredito, eu posso estar enganado, ao menos, né, a nível estadual, foi do deputado Duarte Júnior, né, que ele postou nas suas redes sociais, olha só, hoje é um dia histórico, foi sancionada a nova lei do imposto de renda que garante a isenção para todos os brasileiros que ganham até R$5 mil, né? Então, isso repercute positivamente, né, sem dúvida, no bolso de todo brasileiro que trabalha muito para pagar o imposto de renda. Então, até R$5 mil vai haver isenção. E aproveitar também e parabenizar, né, o Duarte pelo nascimento do seu segundo filho, né, que nasceu na manhã de hoje, ou foi na tarde de ontem, né, ontem ou hoje, eu me perdi um pouquinho aí no tempo, mas foi ontem ou hoje que nasceu aí o segundo filho do Duarte. Então, parabenizo pelo nascimento, paz, saúde, tranquilidade aí para toda a família, né, do Duarte, que só aumenta. Agora, o centro, foi hoje? Foi hoje, o John está me confirmando, foi hoje, é porque ontem ele já estava postando, né, acho que já estava, a esposa dele já estava entrando em trabalho de parto, alguma coisa assim, ele já estava fazendo uns posts, aí eu já estava acompanhando nas redes sociais. Olha só,
O Centro de Atendimento ao Turista realizou, né, um city tour pelo Centro Histórico de São Luís com participantes aí do Congresso Internacional de Avaliação de Impactos Sociais, evento promovido pela Universidade Federal do Maranhão, a UFMA, e foi realizado aí nesses dias agora 26 e 28 desse mês. Conhecer histórias de um patrimônio cultural da humanidade. Participantes do 4º Congresso Internacional de Avaliação de Impactos Sociais, que acontece até esta sexta-feira, realizaram um city tour pelo Centro Histórico de São Luís. A visita guiada pelo Centro de Atendimento ao Turista teve como ponto de partida o Palácio dos Leões, onde os visitantes tiveram acesso a detalhes de histórias, lendas e um panorama geral sobre elementos culturais que marcam a cidade. Trazer esses turistas para cá, para conhecer o que nós temos para mostrar, é de uma relevância enorme, porque muitos são franceses que vêm para conhecer a história, a conexão que São Luís tem com a França, holandeses também, portugueses. Nós estamos aí com um grupo em que nós temos as 3 nacionalidades e que fizeram parte da nossa história. Então é muito importante para nós edificarmos ainda mais as nossas conexões. Nas ruas Portugal e da Estrela foram apresentados aos turistas souvenirs, os patrimônios culturais do Maranhão e os aspectos arquitetônicos que caracterizam São Luís como a cidade dos azulejos. Durante o passeio, os turistas que vieram de países como Estados Unidos, Alemanha, Holanda, Espanha e Portugal também conheceram o Museu do Reggae, primeiro museu do gênero musical instalado fora da Jamaica, aqui na Rua da Estrela. Eu tive aqui 3 vezes. A primeira vez foi em 1984, né? Tinha nada a ver com a cidade que é hoje, né? Muito pequeno, centro histórico muito, praticamente, acho que nessa época, nem me lembro se ele estava de alguma forma recuperado. E aí eu vim uma segunda vez, acho que nos anos 90, no final dos anos 90, fui a Lençóis, já comecei a ver uma parte da recuperação do centro, né? Ainda pequena, mas já começou. E agora, na verdade, eu cheguei ontem e estou vendo depois, também já são uns 20 anos, acho que desde que eu vim aqui, e estou vendo assim umas partes mais recuperadas, né? Uma parte maior recuperada. Eu acho que é incrível, porque eu já não venho a São Luís há muitos anos e eu acho que saber um bocado da história de São Luís e como a cidade transformou-se, eu acho que é muito importante para todas as pessoas que vivem cá e para os turistas também que visitam a cidade. A combinação de culturas que eu tenho também, perceber um bocado como são as minhas 2 origens, que eu acho que é muito importante, e também eu acho que esse evento incrível, porque eu acho que é muito mais agradável. E passa-se sempre um bom tempo em São Luís. Eu acho que e também conhecimento histórico e visitar os lugares e saber um bocado mais também de como a cidade desenvolveu-se, eu acho que é muito importante. Outros pontos visitados no City Tour foram o Mercado das Tulhas, onde os turistas fizeram uma imersão na gastronomia maranhense, e a Casa do Tambor de Crioula, que é uma das marcas da cultura local. Gente, São Luís é lindo e precisa ser valorizado, né? E o nosso cinegrafista, preste bem atenção, não é cinegrafista, não é cinegrafista, valorizou ainda mais. O Odaí, não é isso, Odaí? Aí, ó. Obrigada pelas imagens, viu? Maravilhoso. Vem cá falar com a gente, vem. Ele não queria não estava combinado dele falar não. É bom quando a gente olha essas imagens, mas quanto tempo você tem já desse trabalho? Trabalho é uma coisa que valoriza mais a nossa cidade, né? Porque é captado por uma câmera com um enquadramento de um olhar clínico e profissional, só embeleza mais nossa cidade. Olha aqui nessa câmera. Só embeleza mais nossa cidade, que eu tive a honra de fazer essa captação. Muito obrigada, viu, Odaí? Eu vou te colocar de repórter no lugar de Daniel Amorim, qualquer hora dessa vai dar certo, viu? É o que eu quero. Pronto, tá vendo? Daniel Amorim, cuidado. Tem gente querendo comer a sua boia, meu irmão. Você viu aí, né? Ó, repercutiu nas redes sociais. Você já sabe se repercutiu lá. A gente coloca aqui para você a postagem ontem de Wallace Ian, onde os torcedores do Flamengo entram no ônibus pelo teto durante o Aeroflá. Viralizou. Solta aí.
Então, eu acredito, eu escutei também já o treinador e você escuta, não só o treinador Eloy e o goleiro Kennedy, eu acho que há um ar ainda de tranquilidade. Cara, hoje a gente teve um grande jogo, diante de uma grande equipe que é o América, a gente sabia das qualidades deles, né? Infelizmente a gente saiu com um resultado negativo, né? Mas não é difícil a reversão do placar, 1-0 para os caras, dá de reverter em casa, se Deus quiser a gente vai fazer um grande jogo agora no nosso estado e se Deus quiser uma classificação aí para a final. Queria convocar também a torcida, né, do IAP do Canário para comparecer lá quarta-feira, 3h30 no Castelão, se Deus quiser, vamos fazer um grande jogo diante delas e ela é a nossa força, nosso 12º jogador dentro de campo. Vamos IAP! É bom, um jogo bem difícil, né? Sabíamos que ia enfrentar muita dificuldade, se trata de uma final de campeonato Copa do Brasil, então as duas equipes chegaram com mérito. O América foi uma equipe bem agressiva, a gente teve muita dificuldade, mas no segundo tempo a gente conseguiu corrigir algumas situações que estavam gerando problemas e conseguimos chegar, cara. Chegamos, infelizmente, ali em algumas interpretações da arbitragem, a gente poderia ter até saído com um placar favorável para a gente, mas agora é trabalhar, corrigir e temos plenas condições de reverter em casa, lógico, com o apoio do torcedor. A gente espera que o torcedor vá ao Castelão, nos apoie, porque esses meninos merecem e estamos a um passo de chegar a uma final de Copa do Brasil e a torcida é muito importante. Tamo junto. Tá aí, tamo junto, viu? E eu vou dizer um negócio para vocês, presta bem atenção. Eu olhei uma imagem, porque o jogo não teve transmissão, misteriosamente transmissão 0, né? Numa fase como essa, por favor. Mas, ó, acho que roubaram o IAP, olha aí, esse lance aí, ó. Eu acho que passaram a mão legal, porque, sinceramente, eu não sei o que foi que essa árbitra deu até agora, né? Eu não entendi. A sinalização dela, para mim, olha lá, ó, não tá clara não, o que foi? Não sei, né? Eu pensei que ela ia dar até simulação. Se isso aí não é pênalti, tem que matar alguém para poder ser pênalti. Sinceramente. Vou fazer uma votação aqui no estúdio. Daniel Amorim, que chegou agora da rua. Daniel, tu nem viu. Tu tá fazendo o que aqui dentro, cara? Pênalti ou não é pênalti? Pênalti, ele falou, é pênalti. Del, pênalti? Eu já estou aqui com o secretário de esporte de Bacabal. Já a gente tem uma entrevista com ele. Ele entende muito. E ele vai dizer para a gente já se é pênalti ou não é pênalti ao vivaço. Eu quero ouvir daqui a pouco Mauro César, né, secretário de esporte de Bacabal. Mas ainda falando de IAP, a noite do IAP foi de anúncios oficiais, viu? Enquanto os meninos estavam em campo, eles estavam organizando aqui, confirmaram, né, o Wallace Lemos, o treinador que chega, né, do time maranhense após trabalhar no Paracatu, em Minas Gerais. O treinador tem 57 anos, acumula passagens por clubes como Tupi, Ipatinga, Rio Branco, né, em São Paulo, Araxá, Amoré, Minas Gerais, porque ele é de lá. No Piauí, que ele passou no River e em outros times, mas aqui no Maranhão ele tem uma passagem marcante no motoclube, né? Além disso, o IAP informou que tem um novo centro de treinamento em parceria com a Associação Esportiva Creativa Carajás, a ERCA, que todo mundo conhece ali no Turu. Depois de algumas temporadas com treinamentos lá no Leão Dourado, agora o IAP se muda. Além de apresentar o seu novo mascote, eu achei ele fofo, inclusive, achei bonitinho o mascote do IAP. O IAP anunciou aí a renovação de contratos de 3 jogadores revelados pelo clube. O goleiro Kennedy, né, que foi destaque no Campeonato Maranhense em 2025. O zagueiro Emerson, né, e além disso temos aí também outros destaques, né, produção? Temos mais destaques aí, é o atacante Caio, e confirmado, né, Pimentinha e, lógico, o treinador Eloy também. Agora o Canário da Ilha tem 13 nomes confirmados para a próxima temporada, né? Entre eles, como eu disse, Pimentinha e Eloy, que são os nomes aí de, sem dúvida, de maior peso no elenco para poder dar aquela experiência maior ainda para um elenco bem jovem, que é o time do IAP, que sempre revela atletas diante desse trabalho bonito que faz da base. Vou para um rápido intervalo, é rapidinho, porque eu volto falando de esporte, porque Bacabal está pulsando o esporte, realmente eu falo já com você. Segura aí! Voltamos, minha gente, voltamos e olha, esporte, vocês sabem, né, que eu gosto muito.
Tem muitos anos que eu acompanho o esporte maranhense, eu que sou nascida e criada aqui em São Luís. E algumas pessoas a gente tem um carinho, uma consideração. E eu estava agora aqui, durante o intervalo, né, que a gente chama de break, durante o break eu estava aqui me lembrando que foi a minha primeira entrevista ao vivo. Foi com ele, que na época não era secretário de esporte, hoje é secretário de esporte aqui de Bacabal. Mauro César. Mauro, boa tarde. Boa tarde, Érica. Sempre é uma grande satisfação estar prestigiando o teu programa, você que tem feito um trabalho de excelência no esporte amador no geral na nossa capital, e para mim é um motivo de grande honra estar aqui hoje, novamente, né? Mauro, eu que agradeço, né, a tua participação aqui, agradeço você se disponibilizar. Eu sei que você hoje tem uma correria enorme, ainda maior. Você ex-jogador, ex-atleta, um cara que tem vários projetos de esporte, sempre teve. E quando eu olhei teu nome na secretaria para Bacabal, para mim foi surpresa zero, porque eu já sabia dessa tua identidade e do teu trabalho por lá. E acho que, inclusive, parabenizar, né, o prefeito Roberto Costa pelo nome, pela pasta, porque a gente sabe que na política nem sempre é assim, né, Mauro? Não se escolhe, às vezes, a parte técnica, se escolhe mais aqueles acordos políticos e, no teu caso, foi bem técnico mesmo, a pessoa que gosta do esporte. Érica, de fato, para mim não foi surpresa pelo que eu já fiz, e assim, o prefeito Roberto, não só no esporte, como as outras pastas, todos foram cargos escolhido de pessoas técnicas, e por isso que está sendo um grande sucesso em Bacabal. Não é só o esporte, saúde, educação está funcionando de forma espetacular. E eu comecei lá atrás, né? Quando eu comecei na imprensa esportiva, eu comecei com a página Mulherada do Futebol, né? Para valorizar a presença da mulher, não só jogando, mas também podendo apresentar, podendo comentar. Naquela época era raro, hoje que bom a gente vê com mais facilidade, mais repórteres, mulheres, né? A apresentadora permanece aqui falando de esporte, mas eu fico muito feliz quando eu vejo incentivo ao futebol feminino. E em Bacabal, isso está acontecendo com veemência, né, Mauro? Olha, Érica, fizemos agora uma competição de futebol feminino, 13 equipes, a parte técnica muito boa, foi sucesso total do primeiro ao último jogo, estádio lotado, foi um negócio fantástico. Isso nos motiva a pensar em 2026, Bacabal disputar o Maranhense de futebol feminino, com a festa que foi, com o resultado, com a entrega que tivemos do resultado. Nós estamos vendo imagens, né, da competição em si, que aconteceu lá em Bacabal, né, uma competição do futebol feminino. A gente sabe que nós temos hoje 3 atletas, né, do futebol feminino maranhense na seleção brasileira. E que bom se a gente puder abrir as portas para mais meninas, para mais, né, mulheres estarem presentes aí, quem sabe até numa seleção, né, Mauro? Olha, com certeza, Bacabal veio com muita força no futebol, chegou para ficar, e não tem como voltar. O próximo ano aí, já digo de certeza que iremos disputar essa competição feminina, o Maranhense. Bacabal é uma cidade que respira esporte, respira futebol, tem um histórico muito grande, a primeira cidade do interior a ser campeã maranhense. O Bacabal Esporte Clube, que é uma marca forte, que já passou a Adílio Andrade, grandes craques, Ian, Cadu, atletas de referência no Brasil, já estiveram lá em Bacabal. Então isso nos motiva a cada dia a batalhar para que a gente possa melhorar mais ainda o esporte de Bacabal. Aproveitar e mandar um abraço ali, porque apareceu a imagem dele, Dentinho Guerreiro, né? Artilheiro do Brasil. Artilheiro do Brasil, apareceu ali, imagem, já vou deixar meu convite para que ele venha aqui no nosso programa. Você me ajuda a trazê-lo? Eu vou trazer nosso artilheiro do Brasil, e hoje eu fico feliz em poder ter na minha equipe de trabalho Dentinho, Marlon, um dos melhores treinadores, entrou agora na nossa equipe, Kleber, Bala. Então, assim, a nossa equipe está bem feita, com certeza 2026 a gente vai fazer muito mais ainda. Interbairros, Mauro. Interbairros aí foi entregue material para o pessoal poder fazer uma competição digna, né? Isso, foi entregue. Assim, na verdade, nós estamos dando toda a estrutura. É tudo de forma gratuita, a maior premiação já existente no Interbairro na cidade de Bacabal, tanto no masculino como no feminino. O feminino, por ser a primeira vez, foi uma grande premiação, e o Interbairro está sendo diferente. Também estádio lotado, é um momento muito bom do esporte de Bacabal, não só no futebol, está acontecendo vôlei, basquete. Esse final de semana já tem atleta bacabalense indo para o brasileiro, que é a seletiva
para chegar na seleção brasileira de judô, está sendo atleta de Bacabal e o esporte está funcionando. Agora, Mauro, você sabe muito bem, eu sou uma pessoa que eu sou muito imparcial, você sabe disso, e eu não poderia, né, de deixar de te perguntar como fica hoje, né, como está a situação do estádio lá em Bacabal e o time, né, que a gente sabe que existe uma paixão na cidade, uma vontade de reaver, são muitos anos parado, né, e vocês vêm numa luta tentando buscar recursos para isso, né? Érica, graças a Deus, o governador já anunciou a reforma do Correão, foi uma luta do nosso prefeito Roberto Costa. É muito importante esse alinhamento do poder público estadual com municipal e já está garantido. Ontem tive uma reunião na Sinfra, já existe um projeto. Eu creio que até o mês de janeiro deve estar já se iniciando essa obra, mas já foi autorizado a reforma. Eu creio que em 2027 o Bacabal já vem na primeira divisão no novo Correão. E outra pergunta que eu não vou deixar é como é que estão os projetos, né? Porque não é só futebol. A gente está falando aqui de futebol, mas não é só futebol que está aí, tem judô, né? Tem diversos outros projetos na cidade. Érica, o Judô para Todos, já vamos aí para a nossa 5ª edição, é um projeto que tem feito a diferença. Em janeiro iremos graduar mais 40 alunos que, quando eles são graduados, eles conseguem disputar os gêmeos. Então, o judô tem feito seu papel fundamental através do Judô para Todos. O judô é um esporte que é referência em Bacabal, tem grandes resultados em gêmeos, em brasileiro, e o judô tem contribuído dessa forma. É um projeto que a gente olha com muito carinho, e mais ainda hoje, como secretário, a gente consegue dar aquele suporte melhor. Mauro, quero te agradecer, né? Agradecer que você está aqui, sei que você tem uma correria enorme pelo nosso esporte, vai trazer meninos, né, agora lá de Bacabal para cá para acompanhar algumas competições. É segredo ou pode falar? É segredo, mas é uma grande competição que vai acontecer. Já estamos alinhando aí com o nosso gestor, com o Roberto Costa, para que a gente dê mais esse presente para esses garotos que vieram para os Gêmeos, que irão ter uma outra oportunidade agora. Pois pronto, daqui a gente conta. Quando puder, eu prometo que eu conto para vocês. Mauro, obrigada, gratidão, viu, por você ter vindo aqui, disponibilizado o teu tempo e parabéns pelo trabalho. Érica, muito obrigado mais uma vez. Não poderia deixar de mandar um alô especial, bairro de São Cristóvão. Amanhã estaremos reunidos com 4 gerações do futebol do bairro de São Cristóvão, no Campo do Estrela. Já tem mais de 200... Sábado, né? Sábado. Já tem... Aí é um momento especial para o nosso futebol. É meu bairro, não tem como deixar de falar do São Cristóvão. Juca, mandar um abraço para Juca Baleia, né? Que, inclusive, me mandou a notícia dessa partida, já falou para mim, olha, Érica, fala lá no programa, Mauro já falou aqui no programa e sábado eu passo aí para dar um forte abraço nessa relíquia do nosso esporte. Vamos dar um tchau todo junto aqui? Tchau, pessoal, até amanhã, se Deus quiser, viu? Tchau!